Certamente, após ter visto o nome desse vídeo, você deve ter pensado, não, dessa vez o Wesley realmente pirou da batatinha. Como assim ele gostaria de apagar das lembranças dele alguns álbuns? E é isso mesmo, alguns álbuns que eu gostaria muito de apagar todas as vezes que eu ouvi. E quais são esses álbuns? Welcome back everybody, que bom que vocês estão aqui. Eu sou o Wes, esse aqui é meu pântano, no canal totalmente na contramão do YouTube, porque aqui eu não peço engajamento, não peço like, não mendigo pix, faço o coração de vocês mandar. Mas é claro que se você clicar no sininho, você vai receber notificações dos meus próximos vídeos. Se você deixar um comentário, eu sempre vou responder. Se você deixar um like ou deixar sua inscrição, o YouTube vai recomendar meu canal para outras pessoas como você. E eu também gostaria de apagar da mente alguns álbuns. E como você deve estar pensando, são álbuns ruins que dói, correto? Não, errou. Gostaria de apagar da minha mente discos muito bons. Mas por que, Wesley? Por que apagar discos tão bons assim da sua memória? Para poder ouvi-los mais uma vez, pela primeira vez. E como que eu pensei nessa ideia? Outro dia eu estava escutando alguns álbuns aqui e passou pela minha cabeça como que esses discos nunca envelheciam e qual foi a primeira vez que eu os havia ouvido. E eu pensei, puxa, eu vou fazer um vídeo sobre isso daí, falar sobre alguns discos, alguns álbuns que gostaria de ouvir pela primeira vez, mas isso não é possível. Então vamos pensar uma coisa, numa situação totalmente hipotética, Will Smith aparecesse perto de você com aquele aparelhinho do Men in Black para apagar a sua memória e ele pudesse selecionar algumas coisas para apagar. E ele fala assim para mim, você quer que eu apago o quê? Aí eu ia falar para ele, olha, gostaria muito, Will Smith, que você apagasse esse álbum e esse álbum aqui. E para ele apagar apenas esses 5 álbuns que eu vou mostrar para vocês aqui. E olha, para falar a verdade, foi difícil separar esses 5 álbuns, porque eu poderia separar uns 15. Mas esse daqui, eu separei de acordo com alguns parâmetros. Primeiro, todos eles, na minha opinião, são álbuns muito tristes. E eu gosto de álbuns tristes. Eu acho que quando o artista, a banda está num momento assim de dificuldade, eu acho que muita emoção vem à flor da pele e eles fazem músicas maravilhosas. E talvez nem tenha sido essa a intenção das bandas e artistas de fazer discos tristes, mas eu sinto uma tristeza muito grande quando ouço esses discos aqui. Mas não é uma coisa ruim, não. Eu acho que quando você sente você tem sentimentos a respeito de um álbum, quer dizer que o artista ele conseguiu alcançar a mensagem dele. Você conseguiu entender o que ele quis dizer. Vamos lá então. O primeiro álbum que eu vou mostrar para vocês, que eu não tenho em vinil, também não pretendo comprar, porque eu acho que ele funciona muito bem em CD, é o primeiro álbum da super banda Audioslave, que é uma banda assim que a primeira vez quando eu fiquei sabendo que estavam gravando alguma coisa, eu pensei, isso não tem como dar errado, porque simplesmente é o Chris Cornell, o Tim Comworth, o Brad Wilk e o Tom Morello. E eu pensei, isso não tem como dar errado, então, que seria a banda a Rage Against the Machine sem o vocalista e o Chris Cornell. E quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu pirei mesmo. Para começar, que a capa já tinha mexido comigo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá, essa capa aqui, ela foi bolada pelo Storm Thorgerson, que ele trabalhou com Pink Floyd, trabalhou com vários artistas diferentes, com Cranberries. E ele estava, né? Ele trabalhava com aquele estúdio Hipnoses. E ele que bolou essa capa aqui, que eu acho que deve ter ficado muito bem mesmo em vinil, mas eu não vou comprar. Eu acho que funciona muito bem em CD. E quando escutei isso aqui pela primeira vez, eu fiquei maluco, porque era aquela voz do Chris Cornell, com as letras que ele fazia, né? Espero que esteja num bom lugar. E várias músicas que eles gravaram aqui
o Chris Cornell já falava um pouco de algumas dificuldades que ele tinha em relação à vida dele. Apesar dele ser muito bem casado, de ter seus filhos, ele tinha muitos problemas em relação à vida dele, com sucesso, etc. e tal. E ele dava muitas mensagens aqui no disco que ele não estava bem. Por exemplo, se você escuta Like a Stone com a letra na mão, você percebe a angústia que ele estava passando. Esse aqui é um álbum que, se o Will Smith pudesse apagar da minha mente, eu gostaria muito de ouvir esse disco aqui de novo pela primeira vez. E esse álbum aqui, eu não consigo escutá-lo fazendo alguma outra coisa diferente, limpando a casa. Eu tenho que sentar e me sentar para escutar esse álbum aqui. Primeiro álbum, então, primeiro álbum do Audioslave, com o mesmo nome. Aliás, que tem um nome de banda assim, incrível, Audioslave. Que nome bacana que eles conseguiram pensar, né? Parece que tinha uma banda com esse outro nome, depois acabaram comprando os direitos, né? Mas esse daqui é uma das coisas mais bonitas que eu tenho na minha coleção. Tá? Se você não conhece, procure Audioslave. Se você não gosta, dá mais uma chance e quem sabe você mude de ideia. O segundo álbum que eu vou mostrar para vocês aqui é algo que eu não esperava que fosse acontecer em relação à banda, porque a banda ela é uma banda extrema, de metal extremo, de vocal gutural, e aí então a banda se propôs a gravar isso daqui, que é o Domination do Opeth, um álbum lindíssimo mesmo. Quando eu escutei isso aqui pela primeira vez, eu pirei, porque é uma proposta que a banda teve de gravar 2 álbuns assim juntos, só que um seria semiacústico e o outro seria pé na cara, como eles estão acostumados a fazer, né? Bem gutural mesmo. E eu confesso para vocês que eu gosto muito do Opeth, mas eu tenho alguns problemas em relação a alguns álbuns do Opeth, porque eu acho que é um pouco bagunçado às vezes, mas esse sou eu, tá? Esse sou eu. Agora, esse álbum aqui me laçou na primeira vez que eu ouvi, porque é uma gravação tão limpa. Você escuta muitas vezes assim o dedo do guitarrista passando nas cordas, assim, você escuta aquilo ali, é uma coisa muito bem gravada. Depois eles reproduziram esse álbum aqui num DVD ao vivo, que tem os 2 álbuns juntos, né? Tem tanto esse aqui, o acústico, como o outro também que é mais pé na cara. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, talvez um dia eu fale sobre o Opeth Domination. Uma outra coisa também que eu gosto muito nesse álbum é que as letras das músicas, elas são muito tristes, sabe? Então assim, eu falei para vocês, né? Eu gosto muito de discos tristes, e esse daqui, ele realmente ele mexe muito comigo. Então eu acho que se você não conhece esse disco do Opeth Domination, eu aconselho que você ouça bem. Se você gosta de discos acústicos, semiacústicos, certamente você vai gostar desse álbum aqui. Então esse aqui é o segundo álbum que eu mostrei para vocês, Opeth Domination, que é um álbum que eu gostaria muito de ouvi-lo novamente, pela primeira vez. Will Smith, apaga da minha mente para eu poder escutar esse álbum aqui novamente. O terceiro álbum que eu vou mostrar para vocês é um álbum muito fácil de ser encontrado, e é um álbum assim que ele me traz memórias muito grandes da minha adolescência, que é o Supertramp Crime of the Century. Para mim, o melhor álbum deles. A capa é muito bonita, a contracapa, você tem aqui a banda, assim, eles estão todos seminus, né? Eles estão assim, como se eles fossem condenados por algum crime, e aqui a pessoa aqui que ela está segurando as grades, né, no espaço. Eu acho esse álbum aqui maravilhoso, maravilhoso mesmo. A primeira vez que eu escutei esse álbum aqui, era um vizinho meu que morava de frente, eu era molecão, e ele tinha esse álbum aqui, mas ele só escutava cassete. E eu lembro muito bem que ele tinha uma parede de gradiente, assim, tinha um aparelho que eu nem sei para que servia. E assim, na verdade, eu primeiro escutei esse álbum aqui ao vivo, né? Foi o Paris, que ele tinha o Paris. E aí depois que eu fui procurar esse daqui em estúdio, que as faixas são diferentes, né? Porque não são ao vivo. Porém, isso aqui é um disco semi-conceitual. Então conta uma história, né, de um rapaz que ele vai ficando louco, ele vai para uma casa de repouso. Mas assim, esse álbum tem que ser ouvido em vinil.
Porque ele termina com Asylum e começa com Dreamer, sabe? E termina depois com Crime of the Century, com aquela bateria, aquele bumbo forte. Esse álbum aqui é espetacular mesmo. E é incrível que eu tenho esse álbum aqui há tanto tempo e ainda escuto esse álbum assim e ainda me traz muitos sentimentos, muitas sensações. Que bom. Esse aqui também eu gostei de ouvir pela primeira vez, mais uma vez, mas veja só, você que está comigo faz décadas e ainda gosto tanto dele. O penúltimo álbum que eu vou mostrar para vocês é um álbum que praticamente todo mundo gosta. É o Wish You Were Here, do Pink Floyd. Esse aqui eu gostei de ouvir de novo pela primeira vez. E esse álbum aqui, ele tem uma história bastante interessante, porque eu cheguei a ouvir na FM quando era molecão, sim, tocava Pink Floyd na FM. Eu escutei Wish You Were Here. E eu não tinha entendido muito bem o que estava acontecendo, porque me parecia que era uma pessoa trocando as estações no rádio, né, aquele botão que girava, né, o dial. E aí ele encontrou uma música que tinha um cara tocando um violão, e aí ele pegou o violão dele e começou meio que acompanhar a música do rádio. E aí então David Gilmour começa cantando Wish You Were Here. Só que depois que eu comprei o LP, eu comprei esse LP aqui no escuro, sem saber o que tinha nele, né? Apenas o Wish You Were Here. E aí realmente eu fiquei maluco, porque tem toda aquela parte instrumental, e aí depois, derradeiramente, né, chega em Welcome to the Machine, que tem todo aquele... Eu lembro que eu tinha que escutar isso daqui com fone de ouvido, porque eu dividi o quarto com os meus irmãos, então não tinha como escutar isso com as caixas de som, então era fone de ouvido. Então, a máquina que aparecia, né, que era o barulho que era feito pelo tecladista, o Richard Wright, então ele ia mudando de uma orelha para outra, assim, e aí quando acabava o disco que eu tinha que trocar, o outro lado começava com Have a Cigar, e depois ia para o Wish You Were Here, depois voltava. Pessoal, isso aqui é uma coisa assim que me fez pensar muito o que estava acontecendo, que história que eles queriam contar. Eu não sabia inglês na época e tal. Eu não entendia por causa com a intenção da arte. E aí depois que eu fiquei sabendo que muitas dessas músicas eram feitas para homenagear o Syd Barrett. Que aí então começou a me deixar um pouco triste. Mas eu gosto de música triste e esse aqui eu acho que é um disco que ele mexe muito comigo. E esse aqui, ele varia muito, né, entre o Animals e o Dark Side of the Moon para mim qual que é o melhor disco do Floyd, né? Hoje é esse daqui. Então esse aqui é um disco que eu gostei de ouvir de novo pela primeira vez, Wish You Were Here, do Pink Floyd. E o último disco, tá? Então vocês já tomaram um spoiler lá no thumbnail, que é uma das coisas mais lindas que eu tenho na minha coleção, que é o Jar of Flies, do Alice in Chains. Isso daqui é uma coisa, assim, isso que devia ser estudado em universidades. Esse disco aqui ele é muito bom. E o modo que ele foi gravado, que eles estavam passando uma situação bastante difícil na banda, e aí eles foram pro estúdio, eles perderam um monte de coisa. É uma história que um dia eu conto para vocês. E primeiro eu comprei esse álbum aqui em CD, que quando ele foi lançado o vinil já não estava mais em alta, é difícil. Depois, por muito tempo, demorou muito tempo para conseguir encontrar essa primeira prensagem aqui. Depois eu comprei uma reprensagem que é dupla, que vem também um outro EP junto, né, que é o SAP. E agora saiu, foi lançado novamente, mas eu não consegui comprar ainda. Esse daqui é uma coisa inacreditável de bom. A capa, ela é impressionante. Inclusive eu tenho até em cassete aqui, deixa eu pegar para vocês verem aqui. O cassete também é lindo, também vem encarte, deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui. Então, até o cassete ele mantém toda essa arte aqui da capa. É uma coisa enigmática, assim. Quem é esse menino aqui? Por que ele tem esse pote aqui cheio de moscas? Entende? Tem toda uma história por trás. Então, inclusive, por que tem o Jar of Flies? Por que esse jarro de moscas aqui? Jarro não, né? Esse pote de moscas. Mas tudo isso aqui é contado pelo Jerry Cantrell, que ele contou por que tem esse nome, por que tem essa capa aqui. Mas, assim, é impossível você não ficar melancólico ouvindo esse álbum aqui. É uma das coisas mais lindas que eu tenho na minha coleção. E depois eles tocaram algumas faixas desse daqui no acústico, que também conseguiu ficar ainda mais bonito, né?
Mas o Jar of Lies eu acho que é um álbum que, mesmo quem não gosta de Alice in Chains, deveria ter na coleção. Esses aqui então foram os 5 álbuns que eu separei. No caso de Will Smith, vim com aquele aparelhinho para apagar as minhas memórias. E Will, apaga só esses 5 álbuns aqui para poder escutar novamente. Mas eu poderia, com certeza, colocar mais 15 nessa coleção aqui, nessa seleção. E agora eu vou deixar para você essa pergunta aqui. Se você pudesse que o Man in Black, né, o Will Smith, por exemplo, chegasse com aquele dispositivo e fosse apagar da sua mente um álbum, ou 2 álbuns, ou 3, se você quiser, quais seriam esses álbuns? Eu gostaria que você colocasse aí nos comentários. E capricha, tá? Porque eu estou muito curioso. E se possível também coloque nos comentários por que você gostaria tanto de ouvir esse álbum pela primeira vez, mais uma vez. Pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.